fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Feliz o povo que sabe aclamar-vos e caminha, Senhor, à luz do vosso rosto. Todos os dias aclama o vosso nome e se gloria com a vossa justiça. Não fostes vós que me escolhestes, diz o Senhor. Foi eu que vos escolhi e vos destinei para que deis fruto, e o vosso fruto Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, com minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz na vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de Oremos. Senhor nosso Deus, que destes ao bispo Santo Stanislau a glória do martírio sob os golpes dos seus perseguidores, concedei-nos a graça de nos mantermos firmes na fé até à morte. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o sumo sacerdote e todo o seu grupo, isto é, o partido dos saduceus, enfurecidos contra os apóstolos, mandaram-nos prender e meteram-nos na cadeia pública. Mas, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão, levou-os para fora e disse-lhes: Ide apresentar-vos no templo, a anunciar ao povo todas estas palavras de vida. Tendo ouvido isto, eles entraram no templo de madrugada a começar a ensinar. Entretanto, chegou o sumo sacerdote com o seu grupo. Convocaram o sinédrio e todo o senado dos israelitas e mandaram buscar os apóstolos à cadeia. Os guardas foram lá, mas não os encontraram na prisão e voltaram para avisar: Encontramos a cadeia fechada com toda a segurança e os guardas de sentinela à porta. Abrimos-la, mas não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem estas palavras, o comandante do templo e os príncipes dos sacerdotes ficaram muito perplexos, perguntando entre si o que se tinha passado com os presos. Entretanto, veio alguém comunicar-lhes: Os homens que metestes na cadeia estão no templo a ensinar o povo. Então, o comandante do templo foi lá com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque tinham receio de serem apedrejados pelo povo. Palavra do Senhor. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. A toda hora bendirei o Senhor. O seu louvor estará sempre na minha boca. A minha alma gloria-se no Senhor. Escutem e alegrem-se os humildes. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. Enaltecei comigo o Senhor, exaltemos juntos o seu nome. Procurei o Senhor e Ele atendeu-me, libertou-me de toda a ansiedade. O pobre clamou, o Senhor ouviu. Voltai-vos para Ele e ficareis radiantes. O vosso rosto não se cobrirá de vergonha.
Este pobre clamou e o Senhor o ouviu, salvou-o de todas as angústias. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. O anjo do Senhor protege os que o temem e defende-os dos perigos. Saboreai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que nele se refugia. O pobre clamou, o Senhor o ouviu. Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito. Quem acredita nele tem a vida eterna. Aleluia, O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho unigênito, para que todo o homem que acredita nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem acredita nele não é condenado, mas quem não acredita já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito de Deus. E a causa da condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eram más as suas obras. Todo aquele que pratica más ações odeia a luz e não se aproxima dela, para que as suas obras não sejam denunciadas. Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que as suas obras sejam manifestas, pois são feitas em Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, nós sabemos bem um efeito, algo que acontece quando, por exemplo, numa cesta de fruta cheia de maçãs ou de outras frutas saudáveis, se colocamos uma podre no meio. Pois depressa, aquela que não está sã começa, por assim dizer, a produzir efeitos de podridão
também em todas aquelas que estão ao redor. É preciso, por isso, que se extraia aquela maçã podre, aquela fruta podre do meio das outras, para que as outras assim não se venha a perder toda a cesta da fruta. Pois, obviamente, aquilo que acontece numa cesta de fruta pode acontecer de certa forma também em cada um de nós. Ainda no início desta celebração, nós cantávamos e pedíamos a Deus para darmos frutos, frutos bons e frutos que permanecem. Pois, esses frutos bons permanecem, os frutos maus apodrecem. E acontece que muitas das vezes nós pensamos, eu tenho uma ou outra coisa má, mas pouco importa, porque eu faço tantas outras coisas boas. E esquecemos nós, muitas das vezes, que as virtudes são irmãs, co-irmãs, vamos chamar-lhe assim, indissociáveis. Eu não posso viver a minha vida a acariciar umas e a esbofetear as outras. As outras irmãs vão sentir. Assim também, eu devo ter cuidado quando eu tenho uma ou outra coisa má e o resto só virtudes, só coisas boas, porque se eu não começar a agir e a procurar que a má tome conta de mim, aquele meu lado, vamos chamar-lhe assim, podre, acaba por contagiar e apodrecer também os meus lados bons. Porque essa é uma característica em nós. Não só no mundo hortifrutícola, vamos chamar-lhe assim. Ora, nós vemos o quanto, ao longo da história, houve homens que tinham até determinadas qualidades, mas muitas das vezes começaram-se a corromper devido a um defeito não combatido. Por exemplo, Henrique VIII chegou a receber do próprio Papa um título como defensor da fé. Mas depois, por causa dos desamores dele, ou por causa de querer uma mulher que não lhe pertencia, e, aliás, levando à morte uma, e depois acaba por não ficar praticamente com nenhuma, de tal modo ele levava uma vida imoral, não tinha constância em nenhuma das mulheres. Mas isso fez com que São Tomás Mores, naquela época, lhe dissesse, cuidado, não te é legítimo, não podes fazer isso. Não teve medo da prisão e enfrentou até a própria morte, pois não podia fugir à verdade. Pois o santo que nós celebramos no dia de hoje, embora não seja conhecido por muitos, pelo menos aqui em Portugal, Santo Stanislau, trata-se de um bispo de Cracóvia que tomou exatamente a mesma, Polónia, tomou exatamente a mesma indignação e a mesma atitude diante do rei da Polónia, Boleslau, que queria dispensar uma das suas mulheres para se juntar a outra. E o bispo disse-lhe com toda a coragem que ele não devia fazer aquilo, que aquilo não lhe era possível, que aquilo era um ato imoral, como outros atos imorais, entretanto, pelos quais o rei começou a resvalar. E um rei que até era tido pelas suas virtudes, começou a resvalar por causa das suas imoralidades. E o bispo não se calou. E por causa disso, o rei mandou que o matassem, mas não eram capazes disso. Então o próprio rei, de ódio, espetou-lhe um punhal e matou o nosso santo Stanislau. Acabou por morrer mártir. E por isso hoje os paramentos são vermelhos, ao lembrar esse homem que foi um profeta, ao dizer, não podes. Assim vemos um São João Batista, assim vemos um Santo Stanislau, assim um São Tomás Moros, que chegaram a derramar o seu sangue, chegaram a entregar a sua vida,
Pois aquela que é a verdade, e a verdade é uma só, Nosso Senhor Jesus Cristo, não podia sair dos seus lábios e dizer: não te é lícito, não é de acordo com a luz que Deus trouxe ao mundo, mas é de acordo com as trevas. Assim, também pela primeira leitura que nós escutamos dos Atos dos Apóstolos, vimos que os apóstolos não tinham medo de professar a fé. Ainda que os ameaçassem de colocá-los na prisão, ainda que pudessem vir a perder a sua própria vida, como foi o que aconteceu praticamente com todos, excetuando São João. E provavelmente porque não se tem a certeza plena de qual foi o seu fim, mas tem-se a certeza plena que ele foi muito incompreendido e perseguido. Mas não deixavam de anunciar a verdade no seu tempo. Pois também nos nossos dias, pelo nosso caráter batismal, também nos tornamos profetas. E muitas das vezes estamos chamados a portar este mundo com as verdades, ainda que este mundo não as goste de ouvir. Dizia uma vez o nosso antigo cardeal patriarca de Lisboa, José Policarpo: quando a Igreja às vezes se mete em questões de política, ela não o faz por gosto, ou para se imiscuir propriamente com política. Mas é porque a política tocou às vezes em valores e numa moral que não são negociáveis. E que toca assim, então, em nós e no nosso caráter profético. E também nós temos que levantar muitas das vezes a voz e dizer: não é legítimo, não é lícito, não podem, não devem, não estamos de acordo. Assim nós vemos, às vezes, nas leis que eles querem. Porque quem é a testemunha da verdade tem que se lembrar que Jesus é caminho, verdade e vida. Então, muitas das vezes, vamos ter que dar uma palavrinha de verdade a este mundo e que se relaciona com a vida. Como, por exemplo, estas questões da eutanásia que estamos a ver aproximarem-se. Como, por exemplo, esta votação na Assembleia pelo qual um jovem de 16 anos, que não pode beber uma cerveja pela lei, que não pode conduzir pela lei, que não pode viajar num avião sozinho pela lei, que não pode ausentar-se para o estrangeiro sozinho, sem autorização dos pais pela lei, mas vai poder, até sem propriamente um médico dar o seu aval, mudar de sexo. Aos 16 anos, no nosso país, na Assembleia da República, sexta-feira passada, passou isso. Então há certas coisas que nós, como cristãos, não porque gostemos de nos imiscuir em política, não é isso. Mas é que a política, por vezes, está a tocar em valores inalienáveis, em valores perenes. Está a tocar na vida. Está a tocar no homem. Porque a partir do momento em que nós deixamos de considerar a Deus e deixamos de considerar a vida como um dom de Deus, então nós deixamos de prestar atenção a esse grande presente. Porque quando nós temos a vida como um dom, que maravilha! Isto que Deus nos deu. Eu não pedi para viver. Alguém pediu? Ninguém. Aqui estamos. É um grande presente. É um grande dom a nossa existência, a nossa vida, a qual devemos ser gratos diariamente. Quando a vida deixa de se considerar algo dado por Deus e é um acaso, olha, eu vim cá parar por acaso, então desvalorizamos a vida como um presente, como um dom. E isso é fruto do acaso, a gente não gosta muito de acasos, a gente vai querer apoderar-se daquilo, tomar controle, ser donos da nossa própria vida, do nosso próprio destino, do nosso próprio ser. A ciência então permite-me uma coisa e a moral eu esqueci Deus. Eu coloco no âmbito daquilo que eu faço o que é possível e o que a ciência me permite. A ciência permite agora que eu mude de sexo, eu mudo, porque a minha moral passou a estar naquilo que a ciência é capaz.
A lei agora permite que os médicos deem um comprimidinho ou deixem de nutrir ou hidratar a pessoa para levá-la à morte. Pronto, é a lei que diz. Então, passamos a viver do pode-se, é possível humanamente fazer, faça-se. Sem olhar valores que estão muito por cima. Sem olhar valores que são perenes. Sem olhar para Jesus e para os grandes dons que Ele nos dá. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não nos podemos calar. Olha, nem que a minha voz, hoje sou eu e o cantor. Estamos aqui, os dois roucos com a voz e um pouco constipados. Ele está a dar o seu testemunho através do canto. Eu cá estou. A minha voz não está para grandes óperas no dia de hoje, mas diante de certas coisas. Tenho até ali uma garrafinha de água para se a garganta falhar no meio. Esse porcomel agora não convém durante a missa para não quebrar o jejum. Mas esta voz, ainda que rouca, diante daquelas coisas que nós vemos, o coração deve bater mais, deve amar mais, e nós devemos calar-nos menos. E devemos, assim, ir buscar nestes bons exemplos da história da Igreja, homens que, com o risco da própria vida, não se calaram quando viram que as coisas não estavam bem. Que Santo Stanislau interceda por cada um de nós no céu, para também, sem medos e sem vergonhas, podermos anunciar a verdade e a vida no mundo de hoje. Caríssimos irmãos e irmãs, a oposição que Jesus sofreu em vida veio a cair também sobre os apóstolos e a Igreja. Passamos a graça de ser fortes como eles e digamos, ouvi-nos, Senhor. Pelos ministros da Igreja que são presos, pelos cristãos desaparecidos das famílias e pelos que não podem exprimir a sua fé, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos homens públicos que rejeitam a violência, pelos que recusam fazer mal, seja a quem for, e pelos que lutam contra os muros da mentira, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos catequistas que amam Jesus e o anunciam, pelos que ensinam as crianças a conhecê-lo e pelos adultos que nele creem e o adoram, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelas vítimas da opressão e da injustiça, pelos que em tudo são fiéis à sua consciência e pelos que não cedem às ameaças dos tiranos, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos fiéis que frequentam esta Igreja, pelos que creem em Jesus, o dom do Pai, e pelos que o seguem como a luz do mundo, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, fazei que a luz do Salvador nos liberte das trevas mais escuras. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, este sacrifício da reconciliação e de louvor, ao celebrarmos a memória do mártir Santo Stanislau, para que alcancemos o perdão dos pecados e vivamos em contínua ação de graças. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade, neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele nascem os filhos da luz para a vida eterna e se abrem para os fiéis as portas do reino dos céus, porque a nossa morte foi redimida pela sua morte e na sua ressurreição ressurgiu a vida do género humano. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo, Santo. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto, Santo Stanislau e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o pão da vida,
Quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue viverá. Eu sou o pão da vida. Quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue viverá. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados. Conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o pão da vida. Quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue viverá. A bondade e a graça hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu sou o pão da vida. Quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue viverá.
Aleluia, aleluia. Louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, aleluia. O Senhor ressuscitou, chegou a hora do Senhor. Aleluia. Ó Cristo, amor supremo, ó Cristo, glória a vós. Aleluia, aleluia. Louvor a vós, ó Cristo. Aleluia, aleluia. Oremos. Senhor, que nos alimentastes à vossa mesa ao celebrarmos com alegria a festa de Santo Stanislau, concedei que, anunciando neste banquete sagrado a morte do vosso Filho unigênito, mereçamos participar juntamente com os santos mártires na glória da sua ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vou agora abençoar os objetos religiosos que porventura tiverdes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando a piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.